Olá, caro estudante! Como você está? Tudo bem? Espero que você esteja animado, que você esteja preparado, porque nós estamos iniciando os nossos estudos acerca da língua portuguesa. Bom, eu tenho certeza que você já entende a importância de estudar língua portuguesa, afinal, nós utilizamos em basicamente tudo no nosso dia a dia, não é mesmo? Aliás, estamos utilizando neste momento. Então, entender língua portuguesa é importante para responder as questões de língua portuguesa, obviamente, mas não somente isso. Afinal, para responder quaisquer questões da sua prova, do seu teste, você utilizará a língua para interpretar, para entender, para se posicionar e assim por diante. Ainda, além disso, neste momento, para que esta aula se concretize, para que os nossos estudos se concretizem, você utilizará a língua portuguesa, a linguagem. Então, eu já adianto para você, né, que é de suma importância que você entenda e dê muita atenção aos estudos de língua portuguesa. Então, eu já estou adiantando aqui para você separar este tempo precioso para ficar aqui comigo. E já que nós passaremos um bom tempo juntos, é importante que nós possamos nos conhecer, não é mesmo? Então, eu vou me apresentar brevemente para que você saiba quem sou eu e assim nós já possamos criar essa intimidade, não é mesmo? Então, meu nome é Deise de Souza Lourenço Simões, eu sou graduada em Letras, Vernáculas e Clássicas. E eu já deixo eu te explicar o que significa isso. Vernáculas. O que é vernácula, né? Vernácula é a língua oficial do nosso país, no caso, a língua portuguesa. Então, os meus estudos desde a minha graduação se sustentam em entender língua portuguesa. Isso significa que não adianta vir perguntar para mim de inglês, francês, espanhol, que eu não domino, tá bom? Meu negócio é língua portuguesa. E clássicas, porque além de estudar a língua portuguesa, e para entender a língua portuguesa, eu também estudei algumas línguas clássicas, como o latim e o grego, para entender a construção e a estrutura da nossa língua. Por quê? Porque a língua portuguesa, em sua essência, tem base e é derivada das mutações, das transformações do latim vulgar, desse falado nas ruas. Mas isso é outra história, né? Continuando, eu também sou graduada em Pedagogia pela Unicesumar, sou mestra e sou doutora em Estudos da Linguagem pela Universidade Estadual de Londrina. Então, você está vendo, né? Eu gosto mesmo de estudar a linguagem e eu espero poder contribuir um pouquinho com a sua formação, com a sua preparação, com um pouco do meu conhecimento. E, no momento, estou realizando um pós-doutorado em metodologias para o ensino de linguagens e as suas tecnologias, justamente para aprofundar um pouquinho acerca de como trabalhar linguagens e como aperfeiçoar esse processo de construção do conhecimento. Isso mesmo, estou dizendo que estamos perpassando por um processo de construção do conhecimento. Aqui, é claro, eu vou compartilhar um pouquinho do que eu sei, eu vou trazer um pouco do que eu sei a partir da minha experiência, já que eu já trabalhei em cursinho pré-vestibular, também já trabalhei em cursinho preparatório para concursos, atuo na docência no ensino superior desde 2016, já atuei na educação básica. Então, vou trazer a minha bagagem para colaborar com a sua construção. Mas quando eu digo construção, eu já estou dizendo que aqui é uma troca. Eu dou o que eu tenho de melhor e você compartilha com o que você tem de melhor. Juntos nesse processo para conseguirmos aqui o melhor sucesso e os melhores resultados. Nesse sentido, é importante observarmos que estudar língua portuguesa se situa em um campo processual. Então, talvez você também tenha tido dificuldades, lacunas na sua formação na educação básica no que se refere à linguagem, né? Eu sei, comigo foi assim, eu sou aluna de escola pública, então eu fiz ensino fundamental, ensino médio na escola pública e eu confesso para você, quando eu cheguei na graduação, a galera já sabia de coisas que eu nunca nem tinha ouvido falar. Então, se o seu caso for como o meu, nós precisamos ter essa base, ter essa sustentação, porque nós não conseguimos entender os processos mais complexos sem a base. E é justamente por isso que o seu curso, os seus estudos precisam seguir uma ordem, uma sequência. É indispensável. Eu vou já explicar para você como que essa ordem, como que essa sequência se situa. Atente-se,
tá? Para que você possa seguir esta sequência. Não adianta pular a aula, não adianta começar lá da frente, porque senão você não vai entender nada. Você vai falar, a professora Daisy explicou e eu não entendi. Não tem como se você não seguir a sequência necessária. E que sequência é essa, professora Daisy? Que sequência que é essa? Hã? Eu montei esse esqueminha aqui que vai facilitar o seu entendimento, tá bom? Então aqui eu montei como se fosse um organograma para facilitar o seu entendimento. No topo aqui a língua portuguesa, que é o escopo central das nossas aulas, tá? Então, mas quando eu penso em língua portuguesa, eu preciso entender que ela tem vertentes, facetas que se complementam para que eu utilize a linguagem como um todo. Nesse sentido, nós vamos entender aqui, eu separei em 4 campos que nós vamos perpassar. O primeiro campo eu titulei aqui de língua portuguesa propriamente dito. E é aqui que a gente vai começar. Conhecendo um pouco de fonética e fonologia, morfologia e sintaxe, que são os 3 pilares para entendimento da língua portuguesa. É a base. Não tem como avançarmos sem ter estes conhecimentos. Para tanto, nós vamos prosseguir conhecendo vieses da literatura, os principais pontos. Vamos, então, conhecer a linguística textual. E quando eu falo linguística textual, nós vamos conhecer os gêneros discursivos, que são essenciais para o entendimento de toda a estrutura linguística. Também conheceremos figuras de linguagem. E, então, nós vamos ter um olhar para a interpretação textual. Mas eu só vou ter uma aula de interpretação textual lá no fim? Bom, desde o primeiro encontro, nós já estaremos construindo os pilares para a interpretação textual. Desta forma, é indispensável que você se organize para todo este processo. E como que isso vai acontecer? Isso vai acontecer prioritariamente a partir desta pirâmide da aprendizagem de William Glasser. Você já ouviu falar? Eu aproveitei para trazer isso aqui para você logo na nossa introdução, logo no começo, porque é a partir desta pirâmide do conhecimento que você vai conseguir efetivar os seus estudos de maneira eficiente, da melhor maneira. E esta pirâmide, ela explica justamente como que isso acontece. Veja aqui que nós temos os percentuais de retenção do conteúdo. Veja, estou falando de retenção e não de entendimento. Porque entendimento, entendi aqui, daqui meia hora eu já esqueci. E nós não podemos esquecer, né? Que nós vamos usar isso aqui lá na frente, lá na hora da prova, lá na hora do teste. Então, nós queremos reter o conteúdo. Para reter, nós temos aqui essa pirâmide. No topo da pirâmide é quando nós retemos menos conteúdo. Quando? 10% apenas lendo, 20% escutando. Então, se você somente escutar a minha aula, de tudo que eu disser, você vai guardar 20%. Eu acho muito pouco. E você? Você acha pouco? Bom, eu acho quase nada. Ver e escutar. E aqui nós já começamos a ter melhores resultados, né? Conversar, debater, reproduzir, classificar, numerar. Veja, eu já estou colocando a mão na massa. Estou falando de uma aprendizagem ativa. Temos também 80% praticar e 95% ensinar aos outros. E aqui que é o pulo do gato. Isso mesmo. Aprenda, pratique, resolva exercícios e, se possível, ensine. Você pode ensinar a você mesmo. Retome o conteúdo, tente explicar para você ou ainda pegue uma cobaia, né? Eu vou te contar uma coisa. Quando eu estava estudando para alguns testes e ainda hoje, eu aproveito para explicar. Na época que eu estava estudando para entrar no mestrado e no doutorado, eu vou te contar uma coisa. A minha mãe era minha cobaia. Eu dava todas as aulas para ela. Ela nem estava nem aí, ela não queria nem saber disso. Mas eu estava lá explicando para ela. Então, aproveite para praticar. Ou seja, é somente a partir de todos estes passos que você vai ter sucesso nesta caminhada. Então, aproveite para assistir às aulas, pegue o seu caderninho, pegue o seu material, mas também é importante que você resolva os exercícios aqui propostos e mais.
Articule os conhecimentos adquiridos com os demais. Explique, apresente, crie aí o seu mapa conceitual, crie a sua anotação. Não faça cópia das minhas, tá bom? Porque por meio de todos estes processos, a fixação do conteúdo vai ser muito mais efetiva. E assim, indiscutivelmente, você obterá os melhores resultados. Então, eu já te adianto, eu vou fazer a minha parte e eu conto com a sua colaboração, eu conto com o seu engajamento. Vamos juntos trilhar essa jornada.